vento é vida. Porque é o vento que vai fazer a coisa funcionar no barco. Tá? O barco sem vento ele está parado. Ok? E como a gente está falando de combate, as regras de movimentação são sempre ruins. Cara, já falam quantos papos de mestre a gente já falou nisso, cara? De carroça, de veículo. É sempre ruim. Porque você não tem matematicamente uma aproximação que seja legal, padronizada para você seguir. Como que funciona a navegação de um barco? Ele pode navegar com ou contra o vento, cara. Não, mas peraí, um barco pode navegar contra o vento? Pode. Pode. Nem sempre o barco navega pela direção que o vento está empurrando ele. Para isso ele tem as velas triangulares. Para isso ele tem o leme. Para isso ele tem o quanto você aumenta e diminui das velas içadas. Para que você aproveite o vento em angulações para fazer com que o vento te auxilie. E aí você pode trabalhar esse tipo de situação para o seu combate. A favor do vento você tem deslocamento máximo. Contra o vento você tem deslocamento mínimo. Com ventos inclinados, você tem a situação derivada, você tem o escalonamento de velocidade. Porque a velocidade do barco é a velocidade do vento. Simplifica para isso. Então quer dizer que numa tempestade o barco vai 120 km por hora? Não, né, cara? Porque a água faz resistência. Mas para uma situação de combate, considere isso. Então vamos lá, se o vento está com 15 km por hora e você vai fazer o deslocamento deles, se ele estiver a favor do vento em linha reta, cara, é 15 km por hora. Se ele estiver contra o vento, ele vai ser 3 km por hora, 5 km por hora. E quando ele estiver em qualquer inclinação de curva, você vai somente fatiar isso daí. Então, se ele está a 45 graus, vai ser a metade, entendeu? Um quarto para 30 graus, e 60 graus ele vai estar a 3/4 de velocidade. E aí você começa a comparar as velocidades. Mais do que ficar calculando, você compara. O cara está com velocidade cheia, o cara está com velocidade a 1/4, 1/4, meio, 3/4. E aí você começa a fazer isso. Veja qual que é o potencial de curva e veja qual é o espaço que você tem para manobra. A partir daí, você vai montar um tabuleiro para que o barco também consiga agir. Porque, querendo ou não, o barco é meio que o personagem do seu jogo. Querendo ou não, é isso. O barco é um personagem. Inclusive, deixa eu até ver aqui se eu não estou entrando no assunto lá na frente. Hein? Não, vai ser nesse aqui mesmo. Eu ia falar, mas eu cortei. Porque quando você está falando de batalha no mar, você tem aquela batalha dos personagens, quando uma galera entra no barco dos outros. Mas quando você está falando da batalha entre os barcos, você tem os barcos agindo, entre aspas, como se fossem ações próprias. E é aí que você vai dividir seus jogadores e dividir os seus barcos de acordo com as tarefas que vão ser feitas. Então, quem vai estar guiando o barco, quem vai estar mexendo nas velas, quem vai estar mexendo nas armas e quem vai estar mexendo no suporte. E a partir de cada ação de turnos dos barcos, eles vão interagir de acordo com as suas estratégias e o grupo vai ser exigido de um certo tipo de ação. Aquele que está guiando, aquele que está batalhando, aquele que está movendo, aquele que está auxiliando. E aí, quais são as ações que um barco pode fazer dentro do seu turno? Todas. Todas. Ele pode mover, ele pode atacar, ele pode realizar manutenção e ele pode fazer apoio de suporte. Porque a galera ali dentro está trabalhando. Ganha quem tiver a melhor situação. E aí pode ser ganhar distância, ganhar no dano, ganhar na resistência. Você vai desenvolver isso melhor. Eu não vou aprofundar como fazer isso, porque eu faço isso de maneira muito própria. Eu nunca vi um suplemento de batalhas de navais que me trouxesse regras legais para funcionar, para isso funcionar bem. Então, eu costumava fazer adaptações que funcionavam da seguinte maneira. Eu categorizava o barco de acordo com o nível dele. Como se fosse um barco guerreiro, um barco clérigo, um barco ladino. Era assim que eu fazia. E aí eles tinham características de acordo com o nível. E a partir dessas características, eu usava os testes
feitos pelos jogadores. Os jogadores usavam os testes. E se eles tivessem personagens próprios para isso, e eles fossem especialistas, eu colocava mais ou menos o nível de graduação deles na época da terceira edição. Tipo, a cada 5 de graduação, ele dava 1 ponto de bônus pro teste que ele ia fazer. Então, o cara tinha mecanismos, tinha 5 de graduação em mecanismo, operar mecanismo. Então, para fazer o controle das velas, que é o controle de velocidade, se ele jogasse o teste, ele ganhava 1 ponto de bônus. E aí, era assim que funcionava. Aplicava os danos de acordo com as regras, tem ponto de vida para o barco, ponto de dano para as armas, você vai fazendo isso. Dava vantagem ou desvantagem de acordo com as posições dos barcos no cenário, porque as armas estão sendo apontadas. Se você tem ângulos desfavoráveis, as armas às vezes podem nem conseguir atingir, e assim você vai fazendo esse combate virar um combate tático, até o momento em que surgir a abordagem. E aí, quando surgir a abordagem, meu amigo, vai tudo aquilo que o Marcelo falou no início desse tópico. Vento é um elemento que às vezes é subestimado em termos de relevância. Né? Com certeza. No elemento. Assim, novamente, até hoje as pessoas usam veleiros. Né? Até hoje as pessoas usam porque é uma energia para movimentação gratuita, desde que você saiba como utilizá-la adequadamente. Mas, dependendo do nível tecnológico, claro, isso muda sensivelmente. Então, na Corte do Fim do Mundo, por exemplo, a justificativa para não ter viagens anteriores mais frequentes entre a Federação, que é onde eu narrei as campanhas anteriores, e o Arquipélago, que é onde eu estou narrando a campanha agora, é justamente porque tem uma área entre, né, o pedaço de oceano entre os dois lugares, que é chamado de Inferno Azul, uma das características dele é uma calmaria. Ele tem grandes momentos, tem uma combinação de elementos climáticos que faz com que as correntes lá se conflitem e você tem uma calmaria de vento. Então você tem um mar revolto mesmo sem vento, que torna muito difícil a movimentação. E aí o que vai permitir uma movimentação mais consistente vai ser quando os artífices desenvolvem motores para as embarcações que permitam que essas embarcações não dependam de vento para navegar de maneira satisfatória, porque até então a única forma de ir era pela costa, né, para se aproximar, o que era extremamente perigoso por causa dos reinos costeiros, e eventualmente você tinha que passar um pedaço, não tinha como. Então, o que vai permitir é isso. E você falou essa questão das classes de embarcação, Vermelho, o MH falou, e eu concordo. A ideia de você dar classes ou tipos para as embarcações é muito bom. É uma forma de você traduzir bem como é que funciona aquilo. Né? Uma embarcação rápida, que é feita para atacar de maneira rápida e se movimentar de maneira rápida, mas com pouquíssima resistência, faz sentido você pensar nela como um navio ladino. Né? Diferente de você pensar num navio guerreiro, que vai ser uma coisa mais lenta, mas muito mais resistente, com uma capacidade de durar mais em combate, fazer um combate mais longo e duradouro. Então é legal você também usar isso como uma forma de traduzir de maneira mais rápida para as pessoas como é que funciona mecanicamente cada uma dessas estruturas. Né? Exato. E, cara, só resta esperar você narrar aí e vir aqui nos comentários dizer como é que foi.